Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 8 de abril. Nós estamos, amados irmãos e irmãs, no sábado de Aleluia, o sábado santo. Logo mais à noite vamos estar celebrando a vigília de Páscoa, a noite de todas as noites, a noite santa, cuja a luz brilha e dissipa as trevas, a noite mais brilhante entre todas as noites, noite maior do que todos os dias. É o dia, ou a noite, melhor dizendo, em que a vida venceu a morte, em que Cristo rompeu os grilhões da morte e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, antes de vivermos o Santo Evangelho, que para nós hoje se encontra, amados irmãos e irmãs, em São Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10, é importante entendermos a estrutura da celebração de hoje. A celebração, ela é rica em sinais, detalhes. Para nós é um convite profundo para que possamos renovar o nosso santo compromisso, renovando as promessas do santo batismo. Então, amados irmãos e irmãs, a celebração se inicia com a celebração da luz fora da igreja, onde então nós abençoamos o fogo novo e confeccionamos, acendemos o círio pascal, o abençoamos, para que possamos adentrar a igreja que ainda está escura, a igreja que ainda está com as luzes apagadas, e o diácono vai proclamando pelo caminho: eis a luz de Cristo. A igreja diz: demos graças a Deus, e as luzes vão se acendendo aos poucos com o brilhar das velas. As trevas vão sendo dissipadas. Então esse é o primeiro momento, o momento em que Cristo, a luz da vida, vem nos visitar, dissipando as trevas do nosso coração. Logo em seguida, amados irmãos e irmãs, nós adentramos então a liturgia da palavra. E a liturgia da palavra, então, ela perpassa toda a história da salvação. Nós podemos viver então a experiência, amados irmãos e irmãs, na celebração de hoje, de refletirmos 7 leituras do Antigo Testamento, e cada qual com seu respectivo salmo, com um salmo que ajuda a aprofundar ainda mais o mistério que foi proclamado pela leitura. Depois se canta glória, depois do salmo da 7ª leitura, se canta o glória que foi guardado, o glória que foi reservado para este momento tão oportuno, para esse momento de grande júbilo, o dia que o Senhor venceu a morte, dando-nos vida e vida em abundância. Se faz a oração do dia, se tem uma leitura do Novo Testamento, a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de 3 a 11, se tem um salmo posterior a essa leitura, aonde se canta então, amados irmãos e irmãs, aleluia, aleluia, aleluia. Esse salmo prepara para nós a graça da proclamação do Santo Evangelho. Então, terminada a liturgia da palavra com a proclamação do Santo Evangelho, feito a homilia,
nós iniciamos logo em seguida a liturgia batismal. A liturgia batismal, ela é marcada pela bênção da água, a renovação das promessas do santo batismo, com as renúncias respectivas e a profissão de fé, concluindo-se com as preces, ou a ladainha de todos os santos. Terminado esse momento, amados irmãos e irmãs, nós adentramos logo em seguida, então, a liturgia eucarística, onde vamos para a oração eucarística e se encaminhando, então, para os ritos finais logo em seguida. Então, ela é bem definida, a liturgia, no dia de hoje, para vivenciarmos bem o grande mistério do amor de Deus. Mas, Padre, por que tão extenso? Amados irmãos e irmãs, ainda é pouco, diante de tudo que Deus realiza por nós. O Evangelho, então, amados irmãos e irmãs, de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 29, versículos 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado ao amanhecer, do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como havia dito, vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é para nós esta grande e boa notícia. Jesus está vivo. A morte não pôde conter o Senhor. Ele rompeu o aguilhão da morte. Ele nos deu vida e vida em abundância. O Evangelho nos narra, então, amados irmãos e irmãs, o primeiro dia da semana, Então, o entardecer do sábado já conota para nós o início de um novo dia. Então, Jesus ressuscita. As mulheres vão ao túmulo, ao sepulcro. Maria Madalena, mais outra Maria, foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra e o anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se e retirou a pedra e sentou-se nela. Então, os anjos removem a pedra. Jesus ressuscita. Sua aparência era como um relâmpago. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então, o anjo do Senhor diz às mulheres: já havia então acontecido a graça da ressurreição, e o anjo fala às mulheres. Primeiro, o mesmo anúncio que o anjo Gabriel fala à Virgem Maria. Então, poderíamos aqui até intuir, é o anjo Gabriel que está anunciando: não tenhais medo. Não tenhais medo.
É a palavra do Senhor para nós hoje. Não tenhas medo. Sei que procuras Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Voltou à vida. Não está mais dentre os mortos. Ele ressuscitou como havia dito. Como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. Ide depressa, contai aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente, à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. Então, ide a Galileia. Não tenhais medo. Fale aos seus irmãos. Ide a Galileia. As mulheres ficam, amados irmãos e irmãs, perplexas. Elas vão ao túmulo, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar as notícias aos discípulos. E quando está diante dos discípulos, de repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres se aproximaram de Jesus. Então elas estão a caminho para anunciar aos discípulos. Jesus se aproxima e diz a elas: alegrai-vos. As mulheres aproximaram e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os pés. Então Jesus disse: não tenhais medo. Olha que palavra que hoje a igreja nos concede por meio desta noite santa, desta que é a mãe de todas as vigílias. O Senhor nos convida a não ter medo de nos aproximarmos dele. O Senhor nos convida a não termos medo de uma vida de santidade. O Senhor nos convida a não termos medo de arriscar tudo em Deus. Ide, anunciai aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Nós somos convidados a correr sempre à Galileia, à casa do Senhor, à Santa Missa, para nos encontrarmos com Jesus, que se revela pela palavra e que se dá pela Eucaristia. A Santa Missa é para nós fonte, ápice, nem 1000 Ave-Marias tem a força que a Santa Missa tem. Se nós entendermos o sentido verdadeiro da missa, da ação de graças, do sacrifício incruento do Senhor, amados irmãos e irmãs, não digo que as devoções vão acabar de forma alguma, é necessário esse caminho, mas vamos perceber que a fonte de toda a nossa fé, a fonte de toda a nossa vida, de toda a nossa espiritualidade, se encontra na missa que o próprio Senhor Jesus Cristo nos concedeu como bênção há 2000 anos e que fazemos memória em cada celebração, atualizando aquele mistério, pois obedientes somos. Sejamos obedientes à palavra do Senhor. Ide a Galileia, que a igreja reúna com os seus irmãos na igreja. Lá me vereis, na Eucaristia e na palavra. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.